Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Senhor, que a vossa misericórdia infinita permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a fé e a certeza da superação das aflições humanas pelas vias do conhecimento, da caridade, do perdão. Fazei dos homens de boa vontade instrumentos da concórdia e da fraternidade, agentes ativos a promoverem a união inquebrantável entre todos os irmãos. Abençoai-nos o trabalho de sementeira que ora iniciamos. Concedei-nos a indispensável firmeza na divulgação e vivência do Evangelho do vosso bondoso ministro, o nosso irmão maior, a guiar-nos os passos. Amigos ouvintes, nosso fraternal bom dia para todo mundo, porque a qualquer hora todos podem nos ouvir pela internet. www.idefran.com.br. Mas um bom dia particular aos ouvintes dos 920 kHz AM da Rádio Franca do Imperador, ou da conexão possível www.radioimperador.com.br. Bom dia para você, Nara Carlone. Bom dia, Eurípides. Para você, Danilo Espuma, diretor de áudio e sonoplastia. Vocês estão com Sementeira Cristã, produzido e dirigido pela equipe do Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Sua primeira sessão. Os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão número 715, a pergunta: o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? A resposta: pode ser até mais, como pode também ser menos desenvolvido. São os órgãos ainda imperfeitos que o impedem de se manifestar. Ele age de acordo com o instrumento corporal de que se utiliza. Agora, vamos avisar ao nosso prezado ouvinte Jorge, residente no bairro Residencial Paraíso, que a resposta à sua pergunta será apresentada hoje. Você perguntou à equipe do Idefran o que explica as desavenças que tanto incomodam uma família inteira, mas a elas todos parecem permanecer presos e sem saída. Nós vamos saber isso, meu caro Jorge, no final deste programa. Na sucessão de intervenções na individualidade de cada ser humano, de todos os recursos de que dispõem os especialistas das diversas áreas do conhecimento que somam a educação espontânea, a educação formal e a educação social, a educação moral, segundo nos ensina Yolanda Húngaro, estão todos envolvidos os participantes do grupo, num convívio que promove a troca de experiências e, consequentemente, a formação do indivíduo. Aqui a autora cita a definição de Durkheim, segundo a qual a educação é a ação dos adultos sobre crianças e adolescentes. Nessa linha de pensamento, temos de reconhecer o importantíssimo papel que os pais representam no processo educacional. Essa responsabilidade vem sendo discutida nos meios espíritas desde Kardec.
Já a Revista Espírita, editada pelo Codificador do Espiritismo, edição de fevereiro de 1864, afirmava que o preparo dos pais era de suma importância. Ali está escrito o seguinte: sendo os primeiros médicos da alma dos filhos, os pais devem ser instruídos a não só exercitar os seus deveres, mas também provisionar os meios de os cumprir. Não basta ao médico saber que deve curar, é preciso saber como agir. Quanto à vocação natural da criança ou do jovem, a orientação vem acompanhada de incentivos e valorização das boas qualidades e tendências. A criança ou jovem deve se sentir seguro para caminhar naturalmente num constante processo de maturação e enriquecimento interior, somando os elementos positivos transmitidos pelos pais. A esses elementos, a doutrina espírita oferece com tranquilidade e com argumentação convincente. A reencarnação é o mais forte dos argumentos, pois conscientiza o jovem em relação à sua responsabilidade em tudo aquilo que lhe possa acontecer. A educação social constitui realmente parte da educação moral. Refere-se especialmente à relação dos indivíduos entre si e com a sociedade. Tendo que viver em grupo, sendo cada um elemento de um todo, o indivíduo deve ser preparado para interagir, convivendo com seus semelhantes, respeitando um código de leis abrangentes, referente ao mundo organizado em que vive e evitando, assim, choques que possam comprometer seu equilíbrio. A aprendizagem social tem início na família, que é o primeiro grupo de que faz parte. É um grupo organizado, com hierarquia, deveres e direitos que precisam ser respeitados. É nesse grupo social que o indivíduo começa a assimilar padrões de comportamento que lhe serão úteis por toda a vida. Na família, aprenderá a respeitar as autoridades que, em casa, são os pais. A trabalhar em regime de cooperação. A dividir as coisas que são suas e de seus irmãos. Aprenderá a desfrutar de seus direitos. Desta forma, estará se preparando para a sua integração na sociedade em que vive, capacitando-se para respeitar direitos dos semelhantes. É de grande importância para seu desenvolvimento harmônico esses primeiros anos de vida, quando está se constituindo a base que vai direcionar a formação da sua personalidade. Se aprende a respeitar as normas de conduta, as regras do bem viver e as leis que regem a comunidade em que vive, no seu país e até mesmo em outros países, não lhe causarão estranheza nem aversão. Fazendo foco num assunto de alta relevância, o do ensino sobre sexo aos jovens, consideremos que durante muito tempo o tema foi totalmente bloqueado devido ao falso pudor existente entre as criaturas. Herdamos esse pseudomoralismo da época vitoriana e agora estamos sofrendo as consequências de tal omissão. A promiscuidade generalizada, entretanto, levou-nos a verificar que o fato de não se ensinar sexo e sexualidade ao adolescente não o impediu de praticá-lo dentro de conceitos não condizentes com a dignidade humana. Por fim, os educadores chegaram ao impasse. Que fazer? O jovem deve aprender sexo dentro dos padrões científicos nas escolas? Ou deve-se deixar que faça esta aprendizagem na rua, com pessoas desqualificadas? Uma pausa para o nosso momento musical para reflexão. Vamos ouvir de César Tucci, na voz de Kelly, do Brasil para o mundo inteiro. Senhor Jesus, amigo verdadeiro,
Hoje sabemos porque estamos no Brasil. Tu nos trouxeste para a terra do cruzeiro e por amor, o teu amor nos reuniu. Por tantas vezes renasci no velho mundo e em muitas delas por orgulho me perdi. Criei sistemas, guerras, lemas de egoísmo e desse jeito me afastei tanto de ti. Agora estou criança em solo brasileiro. No Evangelho eu encontro a direção. Quero vibrar amor e paz pro mundo inteiro, a começar pelo meu próprio coração. Reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro pra que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos, pelo trabalho pra que eu possa despertar, reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro pra que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos, pelo trabalho pra que eu possa despertar nas terras do Brasil, com as cores do Brasil. Todas as cores cabem no nosso Brasil. Atualmente, dentro do programa de ensino de nossas escolas, os alunos estão tendo oportunidade de conhecer tudo acerca do sexo e reprodução do ponto de vista biológico. Mas aqui surge outro problema. Tem-se dado ênfase ao ensino do sexo do ponto de vista biológico, mas e do ponto de vista ético-moral? Cremos que as duas facetas devem ser consideradas a fim de que não criemos indivíduos para o sexo, e sim admitamos, naturalmente, sexo para os indivíduos. É aí que entra o papel dos pais e educadores. Não é apenas na escola que se deve conversar sobre sexo, mas também em casa. Para isso, os pais devem se preparar, já que eles nunca tiveram aulas de educação sexual. Como já relatamos em programa passado, Lorival Perry-Chefali, que foi médico e também dedicou ao ensino e orientação sobre o sexo quando em sua vida física, citado no livro Em Louvor à Vida, coautoria de Antônio César Perry de Carvalho e de Valdo Pereira Franco, edição da Livraria Alvorada, considerava como princípios básicos para a educação sexual os seguintes itens, que dão os mesmos já citados em programa anterior, quando falamos da fase infantil, mas cuja repetição julgamos importante. Preparo dos pais para o ensino. Esperar até que o jovem faça perguntas. Todas as perguntas devem ser respondidas com sinceridade. Se não souberem respondê-las, dizer que a resposta os dois a procurarão juntos. Deve ser ensinado de maneira positiva. Ensinar que o sexo é altruísta, nunca amedrontar. Ensino casual. Não tratar como coisa fora da rotina.
Não deve ser estimulado nem precipitado. Esclarecer a que todos devem esperar com prazer a ocasião de ter a sua companhia, um lar, uma família. Dar vocabulário refinado, decente e científico. Ensinar as razões por que existem as famílias e as relações conjugais. Não deixar que os esclarecimentos sejam feitos pelos criados ou por colegas. É tarefa dos pais e educadores. Não há prescrição geral, padrão. Os pais devem estar preparados para responder as perguntas e não ficarem surpresos com elas. Frente às perguntas sobre sexo, devem-se evitar as seguintes respostas. Você não pode compreender isso. Você é ainda muito novo para saber. Não seja bobo de ficar perguntando essas coisas. Então, esses são os tipos de respostas que não devem ser ditas pelos pais. Responder sem falsidade, porém de maneira a acomodar a resposta às circunstâncias e à idade do filho ou da filha, mas usar respostas que nunca precisem ser desmentidas mais tarde. O preparo para a puberdade é de suma importância. Informar sobre os fenômenos biofisiológicos de forma a não assustar, principalmente quanto referir-se à menstruação, ereção e ejaculação. Não considere imorais coisas do sexo, dando uma educação sem malícia. Ante a nudez, manter atitude média. Nem cultuar o nu, nem exercer um trato excessivo, mas, numa situação ou noutra, portar-se sempre com muita naturalidade. Na atualidade, existem inúmeros livros com ilustrações e textos específicos para cada idade que muito poderão ajudar aos pais e educadores na educação sexual dos pupilos. Lembrando que, neste programa, não dispomos de tempo bastante para abordar todas as nuances que o tema apresenta. A autora Eliane Curti Ramazzini relaciona algumas respostas selecionadas de autoria de vários nomes dedicados à pedagogia, à sociologia e à psicologia, bem enquadradas nos conceitos da doutrina espírita, as quais se acham enfeixadas no livro que ora recomendamos, denominado Educação Espírita. Ele é da editora Edicel, livro 3, ano 2, sendo a primeira resposta do autor James Mill, que diz: educação é o resultado de fatores variados, incluindo a ação das coisas, das instituições humanas, das gerações, dos próprios elementos da natureza sobre as criaturas. Repetimos que para Kant, educação é o desenvolvimento em cada indivíduo de toda a perfeição de que ele seja capaz. Para Durkheim, é a ação dos adultos sobre as crianças e adolescentes. Educação é um processo destinado a fazer do indivíduo um instrumento de felicidade para si mesmo e para os seus semelhantes. Este é o outro conceito de James Mill. Todas essas definições são valiosas e são explicadas por seus autores, que lhes completam o sentido através de seus textos. Lembramos do que já dissemos, que Maria Montessori, na Itália, chegou a afirmar que educação é um processo pelo qual se faz aflorar na mente da criança os conceitos latentes. Este espaço não comporta todo o conteúdo pedagógico, sociológico e psicológico para a solução de tão intrincados problemas, mas asseguramos que em toda a existência deste programa e em toda a literatura doutrinária do Espiritismo, como ciência, filosofia e religião, existem ensinamentos capazes de conduzir com absoluta segurança a educação na sua totalidade para levar o homem, seja pai, mãe, tio, avô, filho ou irmão,
ao pleno desenvolvimento do seu potencial material, moral e espiritual, elevando-se a si mesmo, porquanto tornando-se cada vez mais apto a contribuir na elevação dos que lhe são próximos. A educação do sentimento social deve ser promovida nos núcleos espíritas através de obras sociais, de mocidades espíritas, da educação espírita infantil. Sabemos que os problemas sociais estão se avolumando. Conviver torna-se cada vez mais difícil. A violência amedronta. Por outro lado, há por parte de alguns uma vontade férrea que conduzirá os poucos trabalhadores da grande seara no processo de educação social em que estamos inseridos. Jamais devemos nos esquecer do que disse Peter Berger no seu livro A Construção Social da Realidade, segundo o qual as pessoas mais importantes para a criança e para o jovenzinho, que são os pais e outros familiares, são vitais para o desenvolvimento da sua socialização, uma vez que ele acredita no amor e no poder dos pais, na legitimidade das normas sociais e na verdade dos ensinamentos morais religiosos. Já na adolescência, na primeira grande crise, o que eles adoravam só é admissível em termos ou simplesmente descartável. É a adolescência o período de reorganização e avaliação dos modelos infantis. Na fase jovem, há a formação do outro eu, generalizado na consciência. Aqui já não se trata dos pais e familiares, mas dos colegas e amigos, o que marca uma etapa decisiva na socialização, uma vez que são levados em conta os outros e não somente os familiares. Dizem os sociólogos que a identidade formada por processos sociais é o elemento-chave da realidade subjetiva de configuração da identidade. Surgem, certamente, as crises inevitáveis e necessárias para que o jovem possa fazer escolhas dentro do mundo. Tais crises trazem prós e contras que provocarão ressonância nos pais, uma vez que haverá retomada por parte deles dos mesmos conflitos que viveram quando passaram pela mesma fase. Vê-se aí a chamada síndrome da ambivalência dual, isto é, a crise vivida a dois, pelos filhos e pelos pais, que revivem os problemas que também experimentaram na sua adolescência. Quando os pais se sentem seguros, se veem menos ameaçados pelos caminhos que os filhos tomarem. O assunto vai continuar, mas vamos agora ao nosso momento musical mediúnico. Autoria do Espírito de Ataúfo Alves, na voz de Eliana Estevão, Brasil. Glória ao Brasil.
A adolescência é o momento ambíguo de aquisição e de perda. Aquisição de experiência antes não vivida enquanto na infância e perda do corpo infantil, uma vez que se dá o crescimento físico, bem como todas as modificações dele decorrentes. Segundo Jean Piaget, a maturação do instinto sexual é marcada tanto por desequilíbrios momentâneos, que dão colorido efetivo, característico a todo este último período da evolução psíquica, como por uma visão onipotente do adolescente, que se percebe com poderes multiplicados. Tais poderes, de início, perturbam a afetividade e o pensamento, mas depois os fortalecem, pois lhe concedem um equilíbrio superior ao que existia na segunda infância. O adolescente é um indivíduo que constrói sistemas e teorias, escreve e fala, e rumina as produções pessoais secretas. Intimamente apresenta, assim, grande interesse por problemas e pelas relações do dia a dia. É nesta fase do desenvolvimento que ocorre o pensamento formal. As operações lógicas começam a ser transportadas do plano da manipulação concreta para o das ideias expressas em linguagem, palavras ou símbolos. O pensamento formal é capaz de deduzir as conclusões de pura hipótese e não somente através da observação real. As operações formais dão ao pensamento um novo poder que consiste em destacá-lo do real, permitindo-lhe constituir, a seu modo, as reflexões e teorias. A inteligência marca a libertação do pensamento. É livre a atividade da reflexão espontânea. O egocentrismo intelectual se manifesta na onipotência da reflexão, como se o mundo devesse submeter-se aos sistemas e não estes à realidade. A adolescência é a idade metafísica por excelência, o que é forte o bastante para construir o universo e suficientemente grande para incorporá-lo. Na adolescência, como em todas as outras fases da vida, o comportamento resulta da interação que se verifica entre o indivíduo e o meio em que vive. O desenvolvimento na fase infantil proporcionou a estrutura da personalidade e certas maneiras peculiares de o jovem comportar-se e relacionar-se com os outros, adaptação e defesa. E ainda certos conflitos implícitos, conforme conceitua os autores e respectivas obras que todos os pais deveriam consultar. Por exemplo, o O.B. Cardoso, com o livro Problemas da Adolescência, Darkin Alkind, livro Desenvolvimento Normal e Anormal do Adolescente, título traduzido para o português. E também 6 estudos de psicologia de Jean Piaget, todos citados no trabalho da autora Eliane Curti Ramazzini, que ora dá base ao conteúdo deste programa. Há 2 fases na adolescência. A primeira, a grosso modo, que vai dos 10, 11 anos de idade até os 16. E a segunda também, de maneira geral, que vai dos 16 até o início da fase adulta, segundo o livro Dinâmica da Adolescência, trabalho elaborado pelo Comitê sobre Adolescência do Grupo para o Adiantamento da Psiquiatria. E ainda, segundo Eliane Curti Ramazzini, outro autor, o não menos considerado J. Márcia, analisando o período da adolescência, assinala ser este caracterizado pela reorganização e avaliação dos modelos infantis, e que é nesta etapa da vida que surgem as crises inerentes ao processo de configuração da identidade. A identidade é o elemento da realidade subjetiva e podemos dizer que ela se forma por processos sociais, constituindo a etapa central na evolução do ciclo vital humano. Segundo J. Márcia, citado por Eliana Ramazzini, as crises pelas quais passa o adolescente são de vital importância para que ele possa fazer as escolhas dentro do mundo. Por certo, as crises trazem prós e contras, mas crises e engajamento constituem
etapas sucessivas e decisivas para a configuração da identidade. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição: Rua Carlos de Vilhena, 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Nossa Senhora das Graças, Avenida Antônio Rodrigues Neto, número 1105. Fone 16 3724 2888. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Agora, de nossa própria opinião, não podemos nos furtar de assegurar que os indivíduos, na sua compleição moral, são frutos da educação recebida na família. São os pais os grandes responsáveis pela maneira formal e moral de transmitir-lhe caráter e informação, mas, sobretudo, através de exemplos. É popular a asserção de que os ensinamentos até convencem, mas o exemplo arrasta. Sementeira Cristã apresenta a seguir em nossa dimensão. A apresentação é do nosso companheiro Vicente Benatti. Senhor Rádio Ouvinte, o Centro Espírita Dona Nina convida a todos para a palestra que será proferida hoje pelo médico Dr. Rubens Pereira dos Santos sobre o tema Bacilos Espirituais na Visão de André Luiz, numa promoção da AME Franca, Associação Médico Espírita de Franca, às 19 horas. O Centro Espírita Dona Nina fica a Rua Euclides Barbosa Leme, 411, Vila Santa Helena. Biblioteca do Idefran. Você não paga nada nem para fazer inscrição. Para você que mora no município de Franca, são mais de 6.000 livros à sua disposição. Retire-os por empréstimo. Fiquem com cada livro até 30 dias. Biblioteca do Idefran, habitue-se a frequentá-la. Um compromisso nosso para este mês é a 43ª Semana Regional Espírita. Palestras em todos os centros espíritas que compõem a USE Regional de Franca. São inúmeros temas de alta indagação do ponto de vista doutrinário espírita, segundo Kardec, num evento regional que requer a cooperação de todos os senhores diretores e representantes das instituições adesas à USE Regional. O evento dar-se-á de 21 a 27 do mês de julho, deste mês. Vamos todos colaborar para o seu sucesso. Assine o Jornal Espírita A Nova Era, editado pela Fundação Espírita Allan Kardec. São assuntos doutrinários espíritas de alta relevância. Além de notas e informações, a assinatura do Jornal Mensal A Nova Era custa apenas R$ 30 por um ano, e além de você ficar em contato com o movimento espírita e com o conteúdo fiel à conceituação doutrinária segundo a codificação.
a sua assinatura estará contribuindo também para a manutenção da assistência da Fundação e do Hospital Psiquiátrico Allan Kardec. Fumo e jogo. Se não nos convém, reunamos-nos para vencê-los. Agora, Franca conta também com um caminho seguro a conduzir fumantes e jogadores à superação da grave viciação que os acomete. Livrar-se dos vícios escravizantes jamais resultará de imposições vindas de fora, mas da decisão daqueles que, movidos pela certeza dos prejuízos que lhes são causados à saúde física e moral, deixam-se impressionar pelos valores efetivos em lugar das restrições que eles impõem. Fale com o Célio Balsanufo pelo telefone 9090 3017 8820. Ouvintes, pode haver excelentes presentes que muitos alegram a quem recebe, mas não existe presente melhor que um bom livro. E quando muito se fala na transição planetária, o que mexe com todo mundo, porque trata-se de uma transformação que fará todos felizes, menos aqueles que continuarem fazendo mal. É nos livros espíritas que encontramos o caminho para a necessária preparação. É aí que o Clube do Livro se torna interessante, e o Clube do Livro Espírita de Franca oferece 4 opções mensais. São todas pré-analisadas e só distribuídas se estiverem em perfeita concordância com os conceitos doutrinários espíritas, segundo Allan Kardec. Faça sua inscrição e retire um livro por mês. Se você desejar, pode retirar os 4 livros do mês, assim como pode também adquirir livros de sobras de meses anteriores. E se você quiser, o livro ou os livros podem ser entregues no local que você indicar, mediante uma taxa de entrega, desde que no âmbito de entrega de Franca. Se você reside em outra cidade, receberá o livro do mês pelo correio. Ligue área 16 3721 8282 ou consulte o site www.idefran.com.br. Inscreva-se, sabendo que os livros saem muito barato, porque o Idefran os adquire junto às editoras e distribuidoras em grande quantidade, de cada vez. Para você que tem 11 anos ou mais e não pode pagar um curso de informática, a UFEC, União, Fé, Esperança e Caridade, está oferecendo um curso básico de informática por apenas R$20 por mês, sem taxa de inscrição. Um aluno por computador e as apostilas inclusas. Mas veja bem, para quem tem 11 anos ou mais e ganha até 2 salários mínimos. Ligue 9139-1216. Fale com o Marcos, ou 8119-8879 e fale com o Zé Roberto. Reprogramação. Nasceste no lar que precisavas. Vestistes o corpo físico que merecias. Moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar de acordo com o teu adiantamento. Possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades. Nem mais, nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegiste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são as almas que atraíste com as tuas próprias afinidades. Portanto, teu destino está constantemente sob o teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modifica tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave dos teus atos e atitudes, são as fontes de atração e repulsão da tua jornada vivencial. Não reclame nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa, observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta, busca o bem e viverás melhor. É a mensagem do Espírito Hamed, psicografia do Francisco do Espírito Santo, Filho, que deixamos a nossa meditação de hoje. Muito obrigado, até a próxima edição. A
A seguir, Sementeira Cristã apresenta Claramente Vivos. Hoje ouviremos mensagem do espírito do jovem Walter Perazzo Filho, Valtinho, que, transmitida por intermédio da psicografia de Chico Xavier, leva aos seus pais e demais familiares queridos informações bem particularizadas sobre sua realidade no mundo dos espíritos, mas dizendo-se claramente vivo, porquanto com atividades normais que lhe garantem evoluir no mundo que agora lhe é próprio, mas em contato quase constante com os que sempre lhes serão queridos. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Minha querida mãe, meu querido pai, rogo a Deus auxiliar-nos a vencer as dificuldades que defrontamos pelo caminho da nossa evolução. Passam-se os meses que nos distanciam da hora culminante da libertação, sem que diminua o oceano do nosso bem-querer. Adaptamo-nos às circunstâncias, no entanto, prosseguimos mais unidos e perfeitamente identificados uns com os outros, sem distância nem separação real. Ausência física não significa ruptura de laços, porque mudam as modalidades da vida sem que se modifique na essência a realidade do ser. Graças ao carinho das queridas vós, Isaura e Otília, pude ajustar-me às realidades locais de que já me olvidara com um mergulho na carne. Hoje, felizmente, enquadro-me em tarefas de aprendizagem e de socorro àqueles que se apresentam mais aturdidos e mais sofredores do que eu. As bases da fé e os ensinamentos espirituais que recebi no santuário do lar, embora parecessem esquecidos, permaneceram adormecidos e despertaram com toda a sua pujança tão logo acordei. Valorizei as lições que não conseguira digerir e permaneciam em latência, então, com significado profundo, facultando-me melhor apreender e situar-me na vida espiritual. Bendigo todo o esforço que vocês desenvolveram em favor da minha formação moral e da minha realidade espiritual. Hoje resido em região próxima da terra, com as queridas avós, denominada Parque da Esperança, onde se preparam obreiros do bem com vistas ao futuro. Frequento o curso de edificação moral e adestro-me nas ciências do porvir. Sinto-me feliz. Todavia, vez por outra, as saudades irrompem e fazem-me voltar ao lar, ansioso para rever a família, participar. Tenho conseguido essa permissão e, após renovar-me, retorno ao labor da preparação intelecto-moral, buscando crescer, a fim de prosseguir, merecendo seu amor. Que é a vida sem o amor? A que se reduzem todas as coisas quando desaparecem os objetivos do sentimento nobre? É, portanto, esse hábito de Deus que nos estreita e reúne mediante a força equivalente, conhecida como de agregação molecular. Acompanho os irmãos queridos Bebeto, César, Thelma, Lívia, Cacau, Silvinho, Paulinho e Otilinha, com emoção e ternura. Suplico a ajuda divina para os que já constituíram família e sinto-me ditoso por encontrá-los na batalha do progresso, envidando esforços e colhendo bênção. Comovo-me com a presença da Lívia, que despertou para mais altas aspirações, vinculando-se às realizações que nada destruirá. É o campo, irmã querida, no qual as sementes da ternura medram, como estrelas luminescentes, clareando rumos felizes para todos nós. Minha mãezinha querida, meu querido velho,
nunca desanimem, mantendo a coragem e o valor moral diante de quaisquer circunstâncias. Somos o que fazemos e valemos o que conquistamos moralmente. Vocês nos ensinam equilíbrio e amor numa vida conjugal harmoniosa e perfeita quanto possível, demonstrando que a verdadeira união é a união das almas. Felizes os que sabem amadurecer o amor e vivificam a afeição que o tempo santifica. Nesta oportunidade especial de reencontro escrito, gostaria de entretecer uma coroa de luz e depositá-la nas suas venerandas cabeças, rogando-lhes perdoarem o seu filho, nem sempre obediente, nem portador de valores ideais. O meu retorno aparentemente prematuro prende-se a compromissos guerreiros que me levaram a façanhas levianas no passado, gerando-me o imperativo de um corpo breve e uma recuperação imediata. Guardo o desejo de dar assistência a um amigo d'antanho, cujo retorno violento foi a causa de dores para todos nós. Espero poder conquistá-lo para as lides do Cristo, crescendo juntos. Queridos pais, é o momento de agradecer-lhes com todo o sentimento pelo que vocês têm sido para os filhos, familiares e amigos. Mas as palavras ficam sufocando minha alma, sem exteriorizar-se no conteúdo das letras. Faça então um silêncio que vale 1000 palavras de amor e de reconhecimento, sem a necessidade de verbalizá-las. Abraços, queridos familiares e amigos, e suplicando-lhes que me abençoe mais uma vez. Sou seu filho de sempre, muito carinhoso e alegre, Valtinho. Um clube de livro é a maneira mais barata de você ler, estudar e enriquecer a própria biblioteca e também presentear. Os preços de clube são muito menores como consequência da pressão no momento da compra junto às editoras e distribuidoras em virtude da grande quantidade adquirida. Torne-se associado do Clube do Livro Espírita de Franca, que é o único que distribui mensalmente 4 títulos diferentes, portanto, oferecendo 4 opções aos associados. Mas o associado pode adquirir os 4 livros em circulação no mês, como pode também adquirir livros referentes à sobra de meses anteriores pelo preço atual do clube. São romance, filosofia, ciência, estudo, mensagens infantis, autoajuda, etc. Os livros podem ser retirados no Idefran ou, se você desejar, serem entregues no local que indicar, mediante o acréscimo de uma taxa de entrega, desde que no perímetro urbano de Franca. Inscreva-se idefran@idefran.com.br ou ligue DDD 16 3721 8282. Ou melhor ainda, dê-nos a alegria da sua presença. Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, Franca. Agora vem pergunta e resposta. Vamos ouvir a resposta preparada pela equipe do Idefran em atendimento à pergunta formulada pelo nosso prezado ouvinte Jorge, residente no bairro Residencial Paraíso, cuja pergunta é a seguinte: o que explica as desavenças que tanto incomodam uma família inteira, mas a elas
todos parecem permanecer presos e sem saída. Vamos saber isso agora, meu caro Jorge, na resposta preparada em gravação pelo nosso companheiro João Vaz. A questão. Vamos primeiro considerar que a facilidade ou dificuldade na convivência de um grupo tem sempre raiz na falta de disposição das pessoas de doarem-se umas às outras, no que seria um desejado e intransferível processo de aproximação. Ora, se estamos reencarnados na condição de donatários de misericordiosa oportunidade de nos reconciliarmos porque falhamos nas tentativas anteriores, só nos resta aproveitar a sublimada reunião familiar e fazermos as pazes, aprendendo a nos amar de verdade. Quando Jesus nos exortou ao perdão das ofensas, ele estava desejando que nos tornássemos definitivamente felizes. E ninguém é feliz se não ama. Ainda que haja incompatibilidade de gênios, porque nós ouvimos muito comumente dizerem isso, que entre pessoas há incompatibilidade de gênios, por isso elas não se entendem, esses gênios seriam harmonizados se cada um fosse suficientemente humilde para fazer a sua parte no esforço da aproximação, que é tão necessária, e que, se não for feita nesta encarnação, os membros do grupo haverão de reunir-se novamente em família para que ela se realize em alguma oportunidade futura. Mas já dissemos. Prezados ouvintes, a resposta ao nosso companheiro Jorge, ao nosso ouvinte Jorge, será respondida na próxima semana. Tivemos problema técnico na resposta apresentada. E, meu caro Jorge, na próxima semana responderemos. Agradecidos. Apóstolos e seguidores do Cristo, desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram-no através de nomes diversos. Jesus foi chamado Mestre, o Pastor, o Messias, o Salvador, o Príncipe da Paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas evocações sublimes, aquela inesperada apresentação do Batista. O precursor designa-o por trabalhador atento que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga. Interessante notar que João não apresenta o Senhor empunhando leis, cheio de ordenações e pergaminhos, nem se refere a ele de acordo com as velhas tradições judaicas que aguardavam o divino mensageiro num carro de glórias magnificentes. Refere-se ao trabalhador abnegado e otimista. A pá rústica não descansa ao teu lado, mas permanece vigilante em suas mãos e em seu espírito reina a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada às salvadoras diretrizes. Todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres por uma era melhor, mantende aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Não nos cerceiem dificuldades ou ingratidões. Desdobremos nossas atividades sob o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a eira do mundo.
A palavra da maldade humana é sempre cruel para quantos lhe ouvem as criminosas insinuações. O caso de Judas demonstra a irresponsabilidade e a perversidade de quantos cooperam na execução dos grandes delitos. O espírito imprevidente se considera os alvitres malévolos e em breve tempo se capacita da solidão em que se encontra nos círculos das consequências desastrosas. Quem age corretamente encontrará nos felizes resultados de suas iniciativas aluviões de companheiros que lhe desejam partilhar as vitórias. Entretanto, muito raramente sentirá a presença de alguém que lhe comungue as aflições nos dias da derrota temporária. Semelhante realidade induz a criatura à preocupação mais insistente. A experiência amarga de Judas repete-se com a maioria dos homens todos os dias, embora em outros setores. Há quem ouça delituosas insinuações da malícia ou da indisciplina no que concerne à tranquilidade interior, às questões de família e ao trabalho comum. Por vezes o homem respira em paz, desenvolvendo as tarefas que lhe são necessárias. Todavia, é alcançado pelo conselho da inveja ou da desesperação e perturba-se com falsas perspectivas, penetrando inadvertidamente em labirintos escuros e ingratos. Quando reconhece o equívoco do cérebro ou do coração, revolta-se ansioso para os conselheiros da véspera, mas o mundo inferior, refazendo a observação a Judas, exclama em zombaria: que nos importa? Isso é contigo. Perdoar verbalmente é questão de palavras, mas aquele que perdoa realmente precisa remover pesados fardos de outras eras de dentro de si mesmo. Com essa observação do espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Agradecemos a todos pela audiência. Lembre-se que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet, em tempo real. Digite www.radioimperador.com.br. A qualquer tempo, www.idefran.com.br. Apresentaram o programa Nara Carlone e Eurípides Mendonça. Participação de Vicente Benatti, Euri Carvalho e João Vaz. Áudio e sonoplastia, Danilo Espuma. Inserção digital, Antônio Carlos Essado. Fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.